Olá pessoal, tudo bem? Janaína aqui de novo e agora para falar sobre o conteúdo VIP. Quero convidar você que acessou o nosso material a ouvir o seu corpo. Janaína, o que você está falando, ouvir o seu corpo? O nosso corpo, ele reflete tudo aquilo que não é verbalizado. Nós podemos mentir para todo mundo. Para o nosso corpo nós não conseguimos mentir. Isso eu peguei, isso não é a Janaína que está falando para você. Isso eu peguei em andragogia e eu peguei também em antropologia. E é um estudo muito interessante, porque se for pensar nas fases que nós passamos de consciência, na evolução que nós temos de consciência, isso vai ficando muito mais latente. Por exemplo, quando a gente entra no processo de perdão. Eu gosto de falar do processo de perdão porque o processo de perdão, o corpo, ele é o último que fala, ele é o último que perdoa. Você pode perdoar com a cabeça, você pode perdoar com o coração. É mais simples. O nosso corpo, ele sente. E aí vem as doenças da alma, não é assim? As doenças do corpo. O perdão é algo que fica no teu corpo. Nós temos uma dificuldade grande de assimilar isso. Então eu começo a falar sobre as etapas de consciência. Como é que funciona isso, Janaína? Bom, eu vou assumir que começamos a nossa vida no útero de nossa mãe. Não vou entrar em nenhum aspecto religioso, eu quero ficar firme com vocês no aspecto físico. Então nós temos a primeira consciência uterina, intrauterina, que é chamado de consciência matricial, a matriz, da onde surge todas as coisas. No momento em que nós somos expelidos ao mundo, que nós temos essa doença chamada nascimento, nós passamos para uma nova consciência, que é a consciência oral. Então a criança mama, o amor da criança é em cima daquele que a alimenta, que é a mãe. O alimento vem do comer. Olha que coisa interessante, do mamar. Muitas pessoas ficam muito tempo nessa fase oral. Aí, num determinado momento da nossa vida, nós passamos para o terceiro estágio. Qual que é esse terceiro estágio? Nós começamos a deixar a mãe e começamos a perceber o nosso corpo. E aí começamos a chupar o dedo, aí começamos a brincar com fezes. E é um momento tão forte na nossa vida que, dependendo da forma com que isso foi tratado na primeira infância, nós podemos chamar de estágio anal. Por que estágio anal? Por conta dessa questão toda de autoconhecimento, de conhecer que além da mãe existe você, existe eu, nós existimos. Então essa seria a consciência anal. E essa consciência anal, ela parte para uma quarta estágio de consciência, que é a consciência genital, que é quando a gente começa a se perceber como seres sexuais, não mais seres assexuados, mas que tem uma genital, certo? E nós começamos a trabalhar com essa consciência genital. Aí na próxima consciência é a consciência familiar. Nós fazemos parte de um organismo, nós fazemos parte de um sistema. É interessante, é o pai, é a mãe, é a avó, são os irmãos. Você já começa a prestar atenção nessa questão na primeira fase para passar para o social, que seria a familiar. Aí vem a consciência social, que você faz parte de um todo. Você já tem que parar de olhar para si e olhar para a sociedade. E tem a próxima consciência, a consciência do self, a consciência maior, é uma consciência que vai dentro da gente.
que a gente consegue prestar atenção, que é aquela consciência que impõe as nossas crenças, o nosso pertencimento. E finalmente a consciência teantrópica, que diz respeito a Tel, a Deus, ao Uno, é uma coisa maior, é algo maior. E aí nós começamos a pensar, vamos falar do corpo, de que maneira o nosso corpo? Eu vejo o nosso corpo como uma escada. Por que uma escada? Muitas pessoas me buscam falando, ai, porque eu tenho problema assim, problema assado, só fala dos problemas, não é assim? E é interessante porque alguns problemas têm relação com estas fases inconscientes. Quando eu começo a falar sobre finanças, eu lembro vocês que 5% é o nosso racional e 95% é o nosso inconsciente. Esses 95%, eu diria que está toda a fase, a consciência matricial, a consciência oral, a consciência anal, a consciência genital, a consciência familiar. Ela já quando a gente entra na consciência familiar, eu já entro em algo parecido com o nosso superego. Mas até a consciência genital, eu estou falando do inconsciente. Eu estou falando daquele aprimoramento inicial. Quando nós pensamos, por exemplo, nos pés, quando nós pensamos na força que tem dessa consciência dos pés, as pessoas falam, ai, mas eu tenho muita dor nos pés, eu sinto muita dores, né, de pisada e tal. Da onde vem isso? Pode ser que seja com relação a estar firme, mas vamos pesquisar um pouco mais, chegamos à conclusão de que está ligado a essa consciência matricial, de como foi a gestação. Essa gestação foi querida, foi desejada, percebem? Como é que foi? A gente sente, é uma coisa impressionante, a gente sente. E aquilo vai, enquanto nós não damos um breque e as coisas não evoluem, sabe? As coisas começam a pensar diferente, as coisas começam a acontecer de maneira diferente, é porque você não tomou consciência do problema. Então, quando você fala na matriz, eu estou falando na gestação, eu estou falando no período uterino ou intrauterino, né? Quando a gente fala, por exemplo, de dores na região dos joelhos, estou falando da escada do corpo, né? Dores na região do joelho, eu estou falando de uma coisa chamada consciência oral. E essa consciência oral, ela está muito ligada à nossa mãe, a nossa relação com a nossa mãe. Coisa, né? Então, muitas vezes a gente vê pessoas com muitas dores no joelho e começa a prestar atenção no relacionamento dela. Existe algo quebrado ali. Você vê como o corpo ele é uma coisa interessante, né? Qual é o paralelo, por exemplo, da evolução da consciência nas diferentes partes do corpo? O que é uma neurose? O que é uma psicose? Não quero entrar em termos psiquiátricos disso, não. Mas o que eu quero dizer é que ou existe um nó que pode ser desatado, ou existe uma quebra, uma falha ali, que precisa também ser consertado. Só que para determinada problema é uma ação. Não é assim? Para determinado problema você vai tomar um tipo de medicação. E quando você começa a ter consciência do seu corpo, você começa a pensar assim. E isso eu falei bastante no livro de coaching para as mulheres. Eu falo sobre essa questão de como fazer com que você se empodere. Um dos empoderamentos que existe é nessa consciência corporal. Você sabia que foi feita uma série de pesquisas nos Estados Unidos, mais de 70% das pessoas começam a prestar atenção numa autoridade pelo simples fato dela estar de uniforme?
Quantas autoridades você tem na sua vida? Você tem que, se você tem essa autoridade na sua vida, você está dando autoridade a alguém. O teu corpo é a mesma coisa. Quando você começa a mapear os problemas no seu corpo, você está percebendo aonde você está dando autoridade e onde você está negligenciando a autoridade. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Queridos, muito obrigada. Beijocas para vocês.